Fala Fogão, 10 de janeiro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro e nesse primeiro vídeo do dia eu quero repercutir com você algumas aspas de John Textor. A entrevista que ele concedeu obviamente mexeu com toda a galera botafoguense, não é pra menos, uma entrevista muito animadora que coloca um horizonte com a estrela solitária voltando a brilhar com força e eu quero justamente trocar uma ideia com você em relação a certos pontos que foram comentados, justamente para poder fazer os meus comentários e trocar essa ideia com você. Além disso, quero destacar aqui uma fala do presidente do Césio Melo, que coloca o Botafogo aí no horizonte como top 5, top 6 em termos de investimentos no futebol brasileiro. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui para o canal. Cada vez que você clica no like, você sinaliza para o YouTube que o conteúdo do Fala Fogão é relevante e mais botafoguenses passam a conhecer o canal. E isso nos ajuda a crescer logicamente. Já ultrapassamos os 12.500 inscritos e o grande objetivo desse primeiro semestre são os 20 mil. Então se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Para isso, basta clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo. Aproveita depois e clica no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal. Sempre importante lembrar que a gente tem o Radar Alvinegro, primeira edição meio-dia, segunda edição 5h30 da tarde. Além disso, as lives, terça, quinta e domingo às 10 da noite. E lá no Spotify, no dia seguinte às lives, em formato de podcast, a resenha que a gente fez aqui no YouTube. Então você tem várias maneiras de ficar muito bem atualizado sobre o Glorioso aqui no Fala Fogão, certo? Dito isso, vamos em frente, cara, pra gente poder falar aqui a respeito das aspas de John Textor, essa entrevista fantástica que ele concedeu ao jornalista Rafael De Angeli, falando muita coisa bacana que animou bastante a galera botafoguense, não é pra menos. A gente conseguindo realizar tudo aquilo que o John Textor falou nessa entrevista, a gente vai dar um salto de qualidade assim, cara, impressionante, impressionante. E a gente vai caminhar nessa direção. No nosso horizonte a gente tem a estrela solitária voltando a brilhar com força. Não é qualquer brilhinho não, é brilho com força. Então vamos em frente, muita coisa bacana vai acontecer. Claro que a gente tem que estar atento a 13 de janeiro e 14 de janeiro, nessa semana aí, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Dois passos fundamentais para a gente seguir nessa caminhada, né, em relação à SAF alvinegra, né, o que vai mudar o futuro do Botafogo e colocar um sorriso no rosto de todo torcedor botafoguense, verdade seja dita. Fogão, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Como eu vou trazer as aspas de John Textor, eu vou ter que olhar aqui pro notebook toda hora para poder ler a declaração de John Textor conforme ela foi, tá? Teve flamenguista aí, vascaíno, tricolor, que na rede social mudou algumas falas de John Textor de contexto, especialmente quando ele fala do tipo de time que ele estava buscando no futebol brasileiro. Infelizmente isso acontece na internet, né? Então eu vou trazer aqui a declaração certinha, lendo aqui na tela a declaração como ela foi, e aí eu comento pra você em cima. Peço também que você deixe os seus comentários aqui no vídeo, tá? Eu não tô conseguindo responder todos os comentários conforme eu fazia antigamente, mas eu leio cada uma das mensagens que vocês deixam aqui no canal. Cada opinião de vocês aqui é muito importante pra gente, então deixem seus comentários aí, certo? Vamos lá, dito isso, vamos em frente, né, pra poder ler aqui as primeiras declarações de John Textor. Abre aspas. Achei que ninguém conseguiria comprar um clube tão grande como o Botafogo. É como comprar o Newcastle ou o Manchester United. Ninguém compra o Botafogo. Ninguém deveria ser dono desses clubes, mas nós compramos. Um dono é a pessoa que toma conta do clube, até eu morrer e esse clube continuar vivo 100 anos depois. O John Textor, nessa fala aqui, ele demonstra bem que ele obviamente não imaginava que fosse capaz de comprar o Botafogo, né, por conta da grandeza da instituição. Ele veio para o Brasil buscando um outro perfil de time. Ele deixou bem claro isso na entrevista e foi justamente isso que foi tirado de contexto, né, por alguns torcedores, né, rivais, obviamente. Como se o Botafogo fosse um time pequeno e por conta disso o John Textor quis adquirir o Botafogo. E obviamente não é isso, está aqui na fala dele. Ele não imaginava que fosse possível comprar o Botafogo por conta da grandeza, a história que a gente tem. E qualquer rival que tente sacanear isso, sacanear a história do Botafogo, cara, não entende nada de futebol, né, me desculpe, mas a verdade é essa. O Botafogo faz parte da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. O 12º maior clube do século XX. Ninguém conquista isso jogando porrinha, né? Então vamos falar a verdade. O John Textor reconhece a grandeza do Botafogo e não imaginava que fosse possível. Mas uma vez que acabou comprando o Botafogo, né? Agora vai ser dono do futebol alvinegro, ele entende o tamanho da responsabilidade. Ele fala justamente sobre essa situação do dono ser aquele que cuida. E a gente espera de verdade que o John Textor tenha todo o cuidado do mundo com a nossa história, com a nossa torcida.
né, que ele obviamente entenda o tamanho da responsabilidade, e certamente ele já entendeu. Certamente ele já entendeu. E digo pra você, Fogão, a recepção lá no aeroporto, o Aerojohn, né, que a gente foi lá, inclusive o Fala Fogão esteve lá cobrindo a chegada do John Textor, né, não sei se você acompanhou aqui no canal, mas a gente estava lá acompanhando, trazendo os detalhes pra vocês. Mas ele sabe muito bem a responsabilidade que ele tem com o Botafogo, e isso é muito importante. Quando você entende e respeita a história de uma instituição, você tem muito mais zelo na hora de tomar suas decisões, né? Verdade seja dita. Outra declaração aqui de John Textor. A gente tem, em termos de plano imediato, os clubes brasileiros não investem o suficiente em scout, em dados. Acho que precisamos trazer dinheiro e pessoas para melhorar o scout, e o scouting baseado em dados. É outra declaração importante de John Textor. E isso, logicamente, aumenta as nossas esperanças de ver o Botafogo mais estruturado nesse sentido. Sempre é importante destacar que o John Textor também comentou sobre o Botafogo, né, fazer parte de um outro banco de dados, do Crystal Palace, do time da segunda divisão belga, que ele também comprou e tal. Ou seja, você tem um intercâmbio de informações para melhor reforçar a equipe, melhor captar talentos, seja para a base, seja para o profissional. O John Textor também falou sobre intercâmbio de jogadores, né, para a gente não se surpreender se eventualmente chegarem jovens jogadores estrangeiros aqui para passar um período no Botafogo e tal. São coisas muito bacanas que o Botafogo ganha com a chegada de um investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro que está querendo formar uma holding de clubes mundo afora. O John Textor já tentou, por exemplo, comprar 25% do Benfica e ainda não desistiu, tá? Ainda não desistiu. Vai tentar mais adiante novamente. Ele que já é sócio do Crystal Palace, também é sócio de uma equipe da segunda divisão belga. E agora, né, o Botafogo, o principal clube dessa relação de times que ele está adquirindo nesse momento. A gente sabe que o Benfica também é importante pra caramba. Se o Benfica vier a fazer parte, tá na mesma prateleira do Botafogo, e ele próprio falou sobre isso, né? A questão do Botafogo fazer parcerias com equipes que estejam na mesma prateleira. Isso é muito importante. A gente vai ganhar muito, cara, muita coisa em inteligência de mercado. Aquilo que a gente fala, cadê o Head Scout? Cadê o Head Scout? A gente vai muito além de apenas um Head Scout, né? Apenas o diretor de Scout. A gente vai ter realmente uma estrutura tecnológica de pessoas para poder fazer esse trabalho muito bem feito. Isso é um salto de qualidade, amigo, que a gente vai dar, que é brincadeira. Seguindo adiante, próxima declaração, abre aspas, o clube quer ver uma garantia significativa de vários anos de folha salarial de jogadores, de gastos operacionais e investimentos, os 3 principais impulsionadores de sucesso em campo, fecha aspas. Então isso aqui deixa bem evidente, Fogão, que o Botafogo está se precavendo, né? Esse contrato com o John Textor, para a gente poder ter a garantia esportiva, digamos assim, a segurança esportiva. O Botafogo fez algumas exigências, a gente sabe muito bem disso, e o John Textor enumerou aqui essas exigências, né? Questão de gastos operacionais, investimentos, enfim, tudo isso aqui que faz um time de futebol, né, se fortalecer no extracampo para que dentro de campo as coisas também possam funcionar e acontecer. Muito importante também a gente saber esse detalhe, né? O Botafogo não está simplesmente, tá aí o futebol e agora você faz o que você quiser, não. Tudo costurado, tudo amarrado, pingos nos is. E o John Textor entendendo também que não é chegar no Botafogo e fazer simplesmente de qualquer forma e tal. E isso, na verdade, passou longe do empresário. Toda a ideia que ele passou nessa entrevista vai justamente num caminho muito bacana, mas muito bacana mesmo, de Botafogo forte, estruturado, com tecnologia, parceria com outras equipes de mesma prateleira, enfim, coisas muito legais que o John Textor veio falando. E a gente se anima, não é à toa, logicamente. Outra fala aqui de John Textor. Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira, como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes. Se o Botafogo for reconhecido como um bom lugar para jogar no seu país, se for um clube que dá oportunidade de jogar na seleção, de ser reconhecido nacionalmente, ou até se o Botafogo for o caminho para quem quiser no futuro jogar a Liga dos Campeões, jogar o Campeonato Inglês, isso nos tornaria os melhores recrutadores desse país. E é isso o que queremos fazer. Essa fala daqui, Fogão, é simplesmente sensacional. Parceria com clubes de mesma prateleira, conforme é o caso do Benfica, a gente de repente ter uma parceria, intercâmbio de jogadores, de inteligência de mercado, muito bacana, né? Obviamente imaginando o John Textor conseguindo fazer parte do Benfica. Ele já tentou, não foi pra frente no primeiro momento, mas ele vai tentar novamente com toda certeza, vai voltar a conversar com o Benfica com toda certeza. Então, quando a gente vê essa declaração do Botafogo ser o melhor recrutador de talentos aqui no futebol brasileiro, isso significa dizer que a gente vai ter uma base forte, um profissional forte, e o Botafogo como um todo, como marca de modo global, vai crescer. Isso é muito importante, cara, isso é muito importante. Porque a nossa marca, ela tem essa capacidade, ela tem esse potencial. E pela primeira vez a gente está vislumbrando a possibilidade de ver a marca Botafogo sendo trabalhada da maneira correta, respeitando a nossa história e respeitando todo o potencial, né, o fato
de ídolos do futebol mundial terem vestido essa gloriosa camisa. Isso é realmente muito importante, cara. Eu fiquei muito animado quando eu vi essa parte aqui e mais animado ainda com a seguinte, ó. Quero que esse seja o melhor lugar para os melhores jogadores desse país, porque daremos as melhores oportunidades. Essa fala aqui também é sensacional, cara, sensacional. Isso nos mostra, Fogão, que o John Textor tem planos audaciosos, ambiciosos para o Botafogo. E é muito importante você saber que o investidor que está chegando, ele chega com esse olhar de transformar o Botafogo no local onde os jogadores, os melhores jogadores, não é simplesmente qualquer jogador, os melhores jogadores vão querer jogar no Botafogo. Isso é realmente sensacional, isso nos dá uma esperança, deixa até a gente arrepiado, porque é o que a gente sempre sonhou, né, Fogão? O que a gente sempre sonhou. Vamos em frente que tem mais. Outra declaração aqui. Acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e a trazer títulos para o Botafogo. Não pode ser uma potência global do futebol se você acredita que o talento só vem de um país. Esperem que sejamos leais ao jogo do Brasil, que busquemos os melhores do Brasil para jogar no Botafogo. Mas esperem que nós os desafiemos com os jogadores que nós acreditamos que representam o melhor do mundo. Ou seja, o Botafogo não vai apenas buscar contratar jogadores brasileiros. Isso fica bem evidente. Justamente por conta desses planos de tornar a marca Botafogo uma marca global. E para você ser uma marca global, você não pode exclusivamente ter jogadores do seu país. Você tem que ampliar esse leque. Jogadores argentinos, uruguaios, europeus, um italiano de repente vir para o Brasil, por que não? Um português, a mesma coisa. Então o John Textor tem planos audaciosos em relação a isso e montando uma estrutura condizente com todo esse plano, a gente consegue um centro de treinamento profissional para a base de primeiríssimo nível. O CT da base do Crystal Palace, é brincadeira, eu já mostrei aqui no canal. Já mostrei como é que é simplesmente sensacional. Então a estrutura evoluindo, tecnologia, enfim, tudo evoluindo, a gente vai ter capacidade de contratar esses jogadores de excelente nível, eu diria ótimo, não, excelente nível, justamente para a gente fortalecer o elenco, mas também a marca. É um time global, Esses são os planos aí do John Textor para o Botafogo. Outra declaração aqui, o Botafogo acabou de sair da segunda divisão e tem que olhar para frente. Temos que levar os 3 pontos sempre. Se quisermos chegar longe no Brasileirão ou ir à Libertadores, quaisquer 3 pontos fazem diferença. Mentalidade, Fogão, mentalidade vencedora. Mentalidade de entender que o Botafogo tem que entrar em campo contra qualquer adversário, seja no Rio de Janeiro, seja fora do Rio de Janeiro, para vencer. Mentalidade. Isso é algo muito importante que a gente vai ter que desenvolver. Porque como o Botafogo se enfraqueceu ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, essa mentalidade no Botafogo ela foi mudando. A questão da gente se contentar com empate, com um resultado que não seja vitória. A gente tem que mudar essa mentalidade. Não apenas na instituição, não apenas na equipe, mas na torcida também, Fogão. Na torcida também. A gente deixar para trás frustração, deixar de ser aquele torcedor receoso. Ai, será que vai dar? Vai dar sim, vai dar sim. Vamos acreditar. Mentalidade vencedora, isso faz uma baita diferença. Não garante os 3 pontos, mas quando você entra em campo mirando os 3 pontos e apenas os 3 pontos, a chance de você sair com os 3 pontos aumenta consideravelmente. Ainda mais quando você tem o talento necessário para isso, né? E a gente vai ter esse talento. Ao longo do tempo a gente vai se fortalecer com toda certeza. Tá bem evidente isso aqui, né, Fogão? Outra declaração de John Textor. Vocês verão esse investimento e verão centros em outras partes do mundo com a marca do Botafogo. O único jeito de conseguir talentos ao redor do mundo é se eles souberem quem você é. Ou seja, uma coisa que eu já tinha falado aqui no Fala Fogão. A possibilidade da gente ter centros de formação, né, de atletas em outros locais, em outros países aqui na América do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, enfim, centros de formação que levem a marca Botafogo. E amigo, esse escudo aqui, ele tem um reconhecimento de marca gigantesco, gigantesco. Além de ser um dos escudos mais bonitos do futebol mundial, e não é exagero, já teve uma eleição que colocou o escudo do Botafogo como o mais bonito do futebol mundial. Esse escudo aqui, rapaz, a gente vai ver esse escudo aparecendo em tudo quanto é lugar ao longo do tempo. É um processo de trabalho, mas isso vai acontecer. Outra declaração aqui de John Textor, Fogão. Se for olhar para as receitas de um clube de futebol no Brasil, essa dívida iria assustar. Falando sobre a dívida do Botafogo, né, o tamanho da dívida. Mas o impacto que o clube pode gerar é muito maior. Um clube como o Botafogo, com milhões de torcedores, dá muitas oportunidades. Onde há esse tipo de paixão, há chance para crescimento. E não há uma dívida muito alta para um modelo de negócios global. Mais uma vez o John Textor trazendo essa ambição de tornar a marca Botafogo uma marca global.
justamente para você potencializar as receitas, fazer as receitas do Botafogo darem um salto e a gente com isso, obviamente, ser um clube destino, não apenas uma passagem, né? Não apenas uma passagem, isso aqui também é muito bacana. O Botafogo, infelizmente, se tornou passagem por conta de ter se enfraquecido, mas a gente pode virar destino, né? Destino dos jogadores, né? E isso é realmente fantástico, são as ambições de John Textor, fica bem evidente isso. O Botafogo como marca global, uma potência que realmente vai poder atrair os melhores talentos, né? Cara, que coisa sensacional, né, Fogão? Última declaração aqui de John Textor que eu quero trazer para você. Acho que o clube foi inteligente de me pedir algumas coisas que para mim eram óbvias, mas eles merecem esse cuidado. Haverá aumentos na folha salarial que estão discriminados no nosso acordo. Haverá aumentos nos gastos operacionais de toda a organização, porque a organização precisa crescer em escala e ajudar tudo o que está acontecendo com o objetivo de tornar os jogadores mais bem-sucedidos. Muitos desses pontos ainda não são públicos, mas acho que se tornarão públicos nos próximos dias. Acho que os torcedores ficarão muito felizes com o que o clube espera de mim e com o investimento que será feito. Ou seja, um novo Botafogo está nascendo. Não tem como a gente encarar de outra maneira, Fogão. Um novo Botafogo está nascendo, um Botafogo que vai ter investimento para poder fazer contratações, melhorar sua estrutura, investir em tecnologia, fazer do estádio Newton Santos um local com uma experiência muito bacana. Ele mesmo fala sobre isso, né? Queria dar uma mão de tinta aqui, uma mão de tinta ali e tal. O estádio Newton Santos vai passar por melhorias, reformas, modernização, enfim, muita coisa legal tá no nosso horizonte, Fogão. E aproveitando aqui todas essas falas de John Textor, quero também trazer o detalhe da declaração do Césio Melo, falando que o Botafogo vai quitar sua dívida em 10, 12 anos e vai ser top 5, top 6 em investimentos no futebol aqui no Brasil. Isso, obviamente, nos coloca em condições de brigar por grandes conquistas. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americano, enfim, o campeonato que a gente estiver disputando, entrar pra ganhar. Entrar pra ganhar. É um processo de trabalho, é uma construção de um novo Botafogo, né? E a gente tem que ter um pouco também de tranquilidade. A ansiedade bate forte, óbvio. Eu tô ansioso, você tá ansioso, todo mundo tá ansioso para ver esse novo Botafogo já tudo pronto, tudo bonito. Mas é um projeto, E a gente vai passo a passo, obviamente com mais velocidade, porque o dinheiro permite isso, você acelerar as coisas. Mas a gente também tem que entender, Fogão, que um centro de treinamento de última geração não vai sair assim, no estalar de dedos. É um projeto, 12, 18 meses, então são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Mas daqui a 1 ano e meio, 2 anos, Fogão, estrutura, jogadores, tudo, vai estar em altíssimo nível, pode acreditar nisso, porque a gente vai caminhar nessa direção, com toda certeza. Mas é isso, Fogão, essas são as declarações de John Textor. Acredito que você também tenha ficado muito empolgado, porque eu busco manter os pés no chão, mas não tem como, simplesmente não tem como não se empolgar, né? E não se animar, e a gente merece. Vamos continuar nessa caminhada firme e forte. 13 de janeiro estarei lá em General Severiano para poder, né, acompanhar a votação do Conselho Deliberativo. E 14 de janeiro tem a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Vamos seguir acompanhando, estamos quase chegando nessa reta final aí para assinatura do contrato definitivo. O contrato vinculante já foi assinado. Eu aguardo você, Fogão, no próximo vídeo aqui do canal às 5h30 da tarde. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like e chega logo mais aqui no Fala Fogão.